E aí, galera do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um relato. E desde já, quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Agora deixa bastante like. E comenta, você que não comentou nos próximos vídeos, comenta nesse. E sem mais delongas, bora para o relato. O meu nome é Fernando Dias. Sou caminhoneiro há 45 anos. Confesso para vocês, eu já vi e ouvi muitas coisas estranhas, mas eu tenho uma história que até hoje me arrepio inteiro quando eu conto. Eu vou começar a contar de agora, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos por aí de idade. Eu estava em casa descansando quando recebi uma ligação no meu celular. O dono da empresa mandou eu ir deixar uma carga lá em Santa Catarina, em uma pequena comunidade lá. Eu ia passar alguns dias por lá. Então ele falou que eu poderia ir tranquilo, sem pressa. Eu concordei. Ele me deu mais 2 dias para ficar em casa, para arrumar as coisas e ficar normal em casa, como nos outros dias. Eu descansei aquele dia, arrumei uma bolsa e tudo que eu tinha de arrumar. E quando foi no outro dia de madrugada, eu peguei o caminhão e fui rumo à cidade de Santa Catarina. Cheguei em Santa Catarina no outro dia à tarde, descarreguei. Eu pensei que eu ia voltar para casa. Aí eu recebi outra ligação dizendo que era para mim ir para uma vila e para mim tomar cuidado, pois essa vila tinha históricos sobrenaturais lá. Eu falei, num tom de brincadeira, pois agora eu quero ir até lá. Quero ver se vai acontecer alguma coisa comigo lá. O dono da empresa falou e disse, olha, não é acontecer alguma coisa com você, e sim o que está assombrando aquela vila. Tome muito cuidado, viu? Eu disse, tá bom. Então eu peguei o caminhão e fui até essa vila, pois, por ordem do escrito, eu não vou citar o nome dessa vila, mas é uma vila muito conhecida pelos caminhoneiros. E eu fui. Essa vila era mais ou menos a uns 450 km de onde eu estava. Então, à noite mesmo eu chegaria lá. Eu fui. Normalmente não estava correndo muito, pois a pista estava escorregadia e não poderia correr muito. O limite de velocidade era apenas 80 por hora. Eu respeitei esse limite, pois a descida que eu estava era uma serra e qualquer aumento de velocidade, o caminhão derrapava e acontecia um acidente grave. Eu estava curtindo a paisagem, apesar de estar chovendo, uma chuva fina, e a névoa tomar conta da pouca visibilidade que eu tinha do lugar. Bom, eu cheguei na vila por volta de umas 8 horas da noite, mas eu não vi ninguém na rua, o que me estranhou bastante, pois era um lugar pequeno e, pelo meu ponto de vista, eu deveria ver alguém lá, ou alguma coisa por lá, mas não vi nada, e ainda era cedo da noite. Não era muito tarde, era umas 8 horas da noite. Eu desci do caminhão e fiquei procurando pelo menos algumas pessoas por lá. Então, de repente veio um senhor, andando com dificuldade, e veio até a mim e disse, meu filho, o que você está fazendo aqui? Eu falei, olha, estou a trabalho, estou deixando umas entregas por aqui. E o senhor falou, então venha para dentro, meu filho. Essas ruas são muito perigosas à noite. Não quero que aconteça nada com você aqui fora. Estar aqui fora é um risco de vida. Imagine lá dentro de casa. Pois o bicho que vem aparecendo por aqui não tem porta que segure esse bicho. Tem que ter as portas bem reforçadas. Deixe seu caminhão aí e convido você para passar essa noite aqui na minha casa. Não tenha pressa, pois aqui o lugar quase não recebemos caminhoneiro. E você é o primeiro caminhoneiro que vem aqui depois do que aconteceu alguns dias atrás. Eu, com a curiosidade, perguntei ao senhor, mas o que realmente aconteceu? Entre para dentro, que vou te contar. Então entrei para dentro,
Me assentei numa cadeira confortável. Estava muito cansado, mas mesmo assim o Senhor me deu um copo de café quente e começamos a prosear. E o Senhor realmente falou para mim o que estava acontecendo naquela vila. Olha, meu filho, tem umas 4 noites aí que tem um bicho estranho correndo nessa vila, de cima para baixo, dando urros horríveis e uivos que deixam os seus ouvidos piando por um bom tempo. Os moradores, de tanto medo desse bicho entrar na casa deles, foram embora. E é como você vê aqui. É uma vila vazia e deserta. Tem poucos moradores. Eu acho que você é o primeiro caminhoneiro que aparece por aqui, pois a história se espalhou e os caminhoneiros ficaram com medo de vir para cá por causa desse bicho. Eu falei, mas o que é esse bicho? Seria algum tipo de primata ou algum macaco? Ele falou, nenhum disso, nenhum tipo disso daí. Pois se fosse um primata, a pessoa veria e ele veria aparecer à noite e durante o dia. Mas o que vem aparecendo por aqui é um lobisomem, meu filho. Eu não tenho dúvida. Se quer ver pessoalmente, fique aqui comigo, pois quase todas as noites ele aparece. Eu disse, então vou ficar aqui com o senhor. O senhor tem uma arma? Ele falou, tenho sim, tenho 2. Pegue uma para você se proteger. E caso o bicho tente entrar, meta bala sem dó mesmo. Tá vendo essa névoa aí fora aí? Não aconselho você sair para fora, pois realmente é nessa névoa que o bicho fica em vantagem. Eu não quero que aconteça nada com você. Fique aqui e durma aqui com nós aqui dentro aqui de casa. Pois, além dele, ainda tinha uma mulher e mais 2 filhos com ele. As crianças não estavam lá. Tinham mandado para a cidade, para a casa dos pais deles. A mulher dele foi para a casa do pai dele, com, vamos dizer, com os 2 filhos que restaram, né? Pois os outros foram vítimas do lobisomem, né? Eu fiquei lá aguardando a fera aparecer. Fiquei por horas, mas resolvi dormir, pois estava com sono, muito sono mesmo. Quando foi por volta de umas 2 da manhã, eu comecei a ouvir pisadas fortes e, vamos dizer, como fosse um rosnado lá de fora, mais baixo. Era um rosnado, parecia cachorro. Então me levantei e o Senhor já estava na porta me chamando. Eu fui rapidamente. Quando cheguei lá, o Senhor falou, olhe para fora, para você ver que cena horrorosa é aquela. Eu olhei para fora e tentei ver alguma coisa, mas a névoa tomava de conta, quase de tudo lá fora. E o pouco que eu vi foi apenas uma sombra negra, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Foi quando aquela sombra veio de encontro à porta e se chocou violentamente contra a porta. Mas, mesmo assim, ela não parou. Se chocava contra a porta com tanta força que parecia que a qualquer momento ela iria cair ao chão, com tanta violência que o bicho batia nela. Mas, conforme a porta era reforçada, e fazia pouco tempo que o Senhor tinha trocado, pois o bicho não conseguiu entrar. Ficou lá fora, lá, dando uivos de gelar a espinha, e simplesmente se virou e saiu correndo. Nós passamos a noite acordado. Eu olhei para o Senhor e falei, sem dúvida é um lobisomem. E essa névoa sempre aparece aqui? Ele falou, sempre. Antes dessa criatura aparecer, essa névoa cobria todo esse lugar aqui à noite. E as pessoas ficavam em casa. E os que arriscavam a sair à noite se perdiam. Iria ser achado com 3, 4 dias, 10 dias, mortos, só os ossos. Você é a primeira pessoa que fica aqui comigo, pois eu passei noites sozinha, pois, como você sabe, a minha família não vive aqui comigo, né? Mandei para a casa dos pais dele, né? E eu fico aqui sozinho esperando essa fera, pois quero me vingar dela pelos meus outros 2 filhos que ela matou. Mas parece que a fera é esperta, sabe que eu quero me vingar e por isso não dá um passo errado.
É tudo calculado. É um animal inteligente e astuto. Se ele puder te matar primeiro, ele não vai hesitar em te atacar. Mas, se eu puder dar fim a ele primeiro, eu não vou evitar de atirar para salvar a própria vida minha. Bom, eu vi aquela história, me despedi do Senhor e fui fazer as entregas que tinha para fazer. Fiz tudo naquele dia mesmo e voltei para casa. Mas antes de voltar para casa, eu passei na casa do Senhor e perguntei como estava. Ele disse: está bem, na medida do possível. Espero não ver aquela criatura mais, pois se ela aparecer, ela vai tomar chumbo, até não se mexer mais. Então disse: fique com Deus. Se quiser ir comigo, levarei o Senhor para o lugar seguro, ou para onde a sua esposa está. Não, vou ficar aqui, meu filho. Que Deus se proteja nessas estradas e que nada de mal aconteça com você. Eu agradeci ao Senhor e peguei a estrada, com uma história macabra do Senhor que vivia naquela vila. Apenas eles, com os poucos moradores que tinham lá. Ao passar pela vila saindo, percebi que o pouco que morava lá não saía para fora, nem para ver quem estava passando. Eu acho que era com medo, pois uma criatura daquela noite, ninguém tem coragem de sair para caçar, para trabalhar à noite ou para ficar andando aí à toa, pois se você vacilar, aquela criatura te pega e pega sempre de surpresa. Sempre quando tu tá despercebido, ela ataca. Então, vim para casa com uma das maiores histórias de terror da minha vida. Eu não precisei zombar da cara de ninguém para acreditar. Eu não precisei rir de alguém que falava a verdade. Eu vi com meus próprios olhos o lobisomem da névoa. Boa noite.